Borua Boiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Esse vídeo de hoje é para falar sobre o orixá Oiá. Um seguidor daqui do canal, né, havia me pedido para falar no vídeo de Xangô sobre o orixá Oiá. E é muito interessante porque assim, eu não sei se foi coincidência ou se a pessoa de fato sabe sobre a junção, digamos assim, desses orixás, né? Eles são complementos um do outro. Existe um Itan, né, que fala que Oiá no Orun, ela era casada com Ogum. Só que eles vieram em tempos diferentes aqui para o Aie. E aí, quando chegou no Aie, Oiá conheceu Xangô. Então, Oiá, ela divide com Xangô a força do fogo, o axé do fogo. E aí as pessoas, elas tendem a acreditar que Oiá só detém o fogo ou só detém o raio. No Brasil isso é muito comum, né? Pensar em Oiá, pensar em Iança, somente pelo raio. Aliás, não somente, né? E outras coisas também que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas Oiá, ela na verdade, ela tem três poderes aí, poderes axé, né? Magníficos. Ela tem poder sobre o fogo, né? Então isso é um baita de um poder que ela divide com o Xangô. O poder sobre o raio, sobre as tempestades, né? E aí eu acho muito interessante pensar tempestade como fogo e água. Então os raios eles trazem muito desse elemento do fogo, né? Dessa energia e água. Óbvio que cientificamente não é bem assim, mas é só uma forma da gente pensar aqui. E Oiá também detém, então, a força dos ventos, a força da água, a força do fogo. Existe um rio, inclusive, chamado Odo Oiá, né? Então, cuidado para não confundir com a saudação que se usa para Iemoja aqui no Brasil, né? Que é muito popular aqui no Brasil, Odoiá. Não é sobre isso, é sobre Odo Oiá, que é o rio Níger. Oiá, ela nasce em território urubá na cidade de Irá, né? E aqui no Brasil, as pessoas, inclusive, chamam um dos títulos de Oiá, Oni Irá, como se fosse uma qualidade, mas na verdade é só um título, Senhora da cidade de Irá. E isso é Oiá, isso tudo é Oiá. Oiá tem inúmeros títulos, né? Tem um título, inclusive, que fala sobre ela ser uma mulher nascida como um homem, né? Parecida com um homem, de tamanha força que Oiá tem. Oiá é muito temida pelas pessoas mentirosas. Oiá é muito temida pelos traidores. Oiá é muito temida pelas pessoas que agridem família, que agridem crianças. Oiá é muito temida pelos ladrões, né? Porque Oiá ela não gosta desse tipo de movimento. Então ela acaba protegendo muitas vezes as pessoas que sofrem com esse tipo de pessoa. Oiá geralmente é cultuada, né, muito cultuada, na verdade, na Nigéria, para a família. Porque eu falo que Oiá é uma grande mãe. Oiá abraça a gente como mãe, leva a gente para casa. Oiá dá força para a gente, para que a gente tome nossas atitudes e para que a gente combata o nosso medo. Então, é um orixá que fortemente deve ser cultuado para que a gente combata o nosso medo, para que a gente não fique parado, para que a gente consiga prosseguir na nossa vida. Oiá é orixá de muita força, né? Então não é somente força bruta, mas de axé, dessa força que não para nesse corpo, né? Então, assim, quando a gente vê um Elegum de Oiá, até mesmo no candomblé, tá? Quando a gente vê um Elegum de Oiá, a gente vê sinônimo de muita força. E não é sobre a força do corpo somente. É a forma daquele transe, é a forma como aquilo acontece. E na Nigéria você vê mulheres muito fortes, né, carregando Oiá, carregando como Elegum, né? Oiá é orixá pupá, orixá da cor vermelha, orixá que tem o fogo, né? Então, muito parecido com o que eu falei sobre Xangô, Oiá tem essa tendência de vestir vermelho. Aqui no Brasil, as pessoas colocaram Oiá de rosa, colocaram Oiá de branco, colocaram Oiá de laranja, e tá tudo bem, tá?
mas originalmente orixá do vermelho. Então, no seu odibó, por exemplo, vermelho, coisas vermelhas. Nas suas vestes, vermelho, roxo, às vezes um tom de roxo muito parecido com azul, né? Por ser pupá, por ser uma cor quente. Então, muitas das vezes, ou melhor, sempre Oiá reverenciada com a cor vermelha, com axé pupá. Se é de axé pupá, então toda Dimu de Oiá, ele deve levar epô, epô pupá, né? Então, dendê. Aqui no Brasil, Oiá tal, não leva dendê, veste branco. Eu não estou aqui para discutir isso, tá? Mas originalmente, Oiá leva dendê para tudo, porque ela é orixá quente. Ela é orixá que come quente, né? Come dendê. Então, para apaziguar. Não só para apaziguar, mas porque é comum a comida ser feita com dendê em solo iorubá. Então, é dendê. Oiá, no Brasil, tida como a dona do cemitério. Olha, é mais um dos mitos, né? É mais uma das coisas, das correlações que só acontecem aqui. Só acontecem no Brasil, eu respeito, mas se a gente parar e pensar em cultura, onde em solo iorubá as pessoas são enterradas no quintal de casa, ou quando é alguém muito importante, um sacerdote, dentro de casa. Então não existe essa questão do cemitério, não existe afugentar Egum dessa maneira. Oiá, ela aqui, né, no Brasil, ela é tida como a mãe, a rainha dos Egungun, porque quando falam de Oiá Messan, as pessoas pensam, Oiá Messan Orum, né? As pessoas pensam em Egungun, as pessoas pensam nas 9 divisões de Orum. Enfim, Oiá nunca temeu a morte, né? Oiá tem um controle, ela apazigua os Araorum, os mortos, né? Que estão precisando de ajuda, que estão vagando. Então, talvez por isso as pessoas liguem Oiá com o cemitério, liguem Oiá com Egungun. Mas essa não é bem uma verdade como dessa maneira, né? Oiá não tem problema nenhum com Egungun, Oiá não tem problema nenhum com o cemitério, Oiá não tem problema nenhum com Iku. Então, tá tudo bem também da forma como as pessoas fazem aqui no Brasil, mas não é bem assim, não é bem desta maneira que ela é tida, que ela é cultuada em solo iorubá. As pessoas no Brasil oferecem acarajé, né, acará, o bolinho de acará, para Oiá. Não é errado, mas não é somente isso que Oiá come, né? E como eu sempre digo, vamos perguntar, né? Como o meu babalaô fala, quem pergunta não erra. Então vamos perguntar para o orixá o que ele quer comer, que a Dimu ele quer comer. É óbvio que a gente vai perguntar àqueles que são popá. É óbvio que a gente vai perguntar àqueles que são de culto ao orixá. Eu não vou nem dizer que dar arroz com feijão seria errado, porque talvez não seja. Mas eu não vou perguntar sobre arroz e feijão, né? Vou perguntar sobre ecuru, olelê, moin, enfim, outras possibilidades. Oiá como esposa de Xangô, né? Então Oiá, uma das esposas de Xangô. Por isso tem tanta bravura, tem tanta força também. Oiá com briga com Oxum. Não. Orixá não precisa brigar. Orixá não precisa guerrear um com o outro. Orixá não precisa disso, né? A gente cultua o Oiá para que a gente tenha força, como eu disse, para que a gente combata o medo, e a gente tem que entender que Oiá é um orixá feroz. As pessoas elas associam Oiá ao búfalo, né? E não é errado, mas Oiá muitas vezes associada ao antílope, velocidade. Oiá muitas vezes associada
Ah, esqueci o nome do bicho, Ecum. Esqueci o nome em português, mas ao Ecum, né, que é um leopardo. Né? Então, agilidade, feroz. Oiá tem muito disso, tem de força, né? Porque para ser feroz como o Ecum tem que ter força nas pernas, tem que saber dominar ali seus anseios. Oiá, então, muitas das vezes, vista por essa força toda. Por exemplo, no Brasil, criaram as qualidades. Oiá topé, né? Oiá aqui tem grandes bênçãos, aqui traz grandes bênçãos, digamos assim. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, não seria isso, mas é mais ou menos nesse sentido. Yansan, né? A mãe dos 9 filhos, a mãe dos 9. Ia Olomó Messan, a mãe dos 9 filhos. Onira, como eu disse, né? A senhora da cidade de Ira. Aya Xangô, como na Nigéria também ela é conhecida, a esposa de Xangô. Oberincoro, a mulher feroz. Oyaokara, a estrondosa, a impulsiva. Olupo, a senhora de Ipo, da cidade de Ipo. Enfim, são inúmeros nomes que a gente pode associar a Oiá pelos títulos de Oiá. Oiá Pada, para matar, Adá, o facão, a espada, né? Então, aquela que mata com a espada. Oiadê, Oiá chegou, Oiá tá aqui, Oiá veio, né? Ologunere, Ologun, aquela pessoa, né? Aquele que faz Ogun, aquele que faz medicina, Ere, criança. Então, Ologunere, aquela que faz medicina para as crianças. Oiabalé, esse talvez seja um dos grandes erros que as pessoas fazem no Brasil, né? O Iabalé não é do solo, não é do cemitério. Balé é a vassoura iorubá. Então é aquela que vem varrendo, que vem tirando as coisas. Todo mundo que varre está varrendo alguma coisa ruim, né? Varrendo poeira, varrendo coisas ruins. Então é um título de Oiá porque quando o vento passa, ele passa varrendo as coisas que estão soltas, a poeira, aquelas coisas que não servem, né? Que não prestam. Enfim, são títulos e mais títulos que Oiá tem. São títulos e mais títulos que a gente pode, né, saudar Oiá, porque não tem a ver com qualidade, mas sim com a forma como ela é reconhecida. E aqui no Brasil, saudação de Oiá ficou somente como Epa Rei, né? Então, não vou dizer que é errado, mas tudo isso aí que eu disse anteriormente são títulos em que ela pode ser saudada. Então Ei, Oiá-o, é uma outra saudação de Oiá. Epa, Oiá-o, outra saudação de Oiá. Oiá-oririu, tudo que tem o no final, né? Como se fosse uma exclamação, algo vibrante, algo para a gente acentuar cada vez mais essa importância. Oiá, oririu, Oiá imponente, muito imponente. Epa, Oiá, ei, Oiá, olha aqui, Oiá. Né? Tô te chamando aqui, Oiá. E aí você pode colocar aqueles outros títulos depois dessas saudações, que é uma forma de engrandecer, de chamar cada vez mais Oiá. Por ser protetora da família e das crianças, é muito comum que as pessoas em solo iorubá e os antigos do Brasil também faziam isso. É porque o tempo foi passando e as pessoas foram perdendo esse costume. Faziam encantações, faziam magias, né? Ologunere, então lembrando que ela é a senhora da magia que protege as crianças, as pessoas faziam essas magias para colocar no alto de suas casas. Geralmente ficava em cima do telhado. Para quê? Para que Oiá protegesse aquela família, para que Oiá protegesse aquelas crianças, para que a paz reinasse, né? Para que o equilíbrio reinasse dentro daquela casa. Oiá não gostava de confusão entre homem e mulher, por exemplo. Né? Então isso seria terrível.
Um pai violento que bate numa criança, uma mãe violenta que bate numa criança, Oiá não gostava daquilo. Então as pessoas faziam para isso. Mas também para que suas casas não fossem atingidas pela ira de Oiá, por uma tempestade muito forte, por raios, especialmente por raios. Então essas magias, até hoje, algumas pessoas ainda praticam. Aqui em casa a gente faz também. Mas enfim, não estou aqui para vender magia, mas se alguém quiser, a gente pode falar sobre as magias de proteção. Né? Pode ser tanto essa, de proteção contra raio, ou contra qualquer energia negativa que possa entrar na sua casa. Magia de Oiá sempre é muito bem-vinda. Então as pessoas podem fazer magia para colocar nas suas casas, para que o axé de Oiá esteja ali, para não permitir com que essas coisas ruins aconteçam com quem habita aquela casa. Então, é muito comum, né, as pessoas levarem essas magias para dentro de casa. Bom, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar sobre Oiá, né, mas Oiá é um orixá muito usado para combater pragas, inimigos, para combater o nosso medo, para combater as coisas ruins que estão ao nosso redor. Muito usado para combater a procrastinação, né? Especialmente quando as mulheres estão muito paradas. Apesar de Oiá ser mãezona, ela empurra a gente para o progresso, ela empurra a gente para não ficarmos parados. Então eu falo que Oiá é mãe que quer ver a gente saindo na rua, resolvendo as coisas, fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. Não é aquela mãe que vai ficar com a gente no colo por muito tempo. Então não se engane com isso. Acho que falei tudo o que eu poderia falar nesse momento, mas se ficou aí alguma dúvida, se ficou alguma questão em relação ao IA ou em relação aos vídeos anteriores, deixa aqui o seu comentário. Tá? E para eu saber que você chegou até aqui, eu gostaria que você comentasse ou Epa Oiá ou Epa Oiá ou Epa Rei, né? Da forma como você quiser escrever, mas se puder colocar um raiozinho também no comentário, eu vou agradecer e será de muita importância. Porque aí eu vou saber que você chegou até aqui, que assistiu esse vídeo, que entendeu os conteúdos. E quem chegou aqui e não entendeu ou continua com dúvida, deixa aí no comentário para eu saber qual é a dúvida. Para eu saber se eu consigo tirar essa dúvida também aqui, nessa maneira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa dar like nesse vídeo, curtir, compartilhar, né, possa enviar para outras pessoas, ainda que você não queira enviar para uma rede social, né, compartilhar no Facebook, mas você pode enviar para uma pessoa o link desse vídeo e aí a gente consegue chegar a mais pessoas. Você vai me ajudar, porque vai começar a girar mais o vídeo, né, as pessoas vão conhecer mais sobre a cultura de orixá, visto que muita coisa as pessoas pensam errado, né, especialmente sobre Oiá barraqueira. Não, não. Oiá não gosta disso. Então não é bem por aí. Tá? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente pode, inclusive, aprofundar as próximas vezes também. Mas curta, compartilhe com outras pessoas e deixe seu comentário aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Aboru, aboie, aboixexé. Oiá, Beuaú, Oiá nos erga, Oiá nos abençoe. Oidá bom.